A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 25. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. Então, aqui está bem claro que Deus criou tudo, e tudo estava acabado, consumado, completo, perfeito, pleno. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Então, se tu assistiu o vídeo de ontem, tu percebeu que Deus criava e reconhecia que era bom, que era perfeito, que era abençoado, que era completo. Estava tudo certo. Então agora, depois de ter terminado, depois de ter feito tudo, ele descansou. Então, Deus criou o descanso. O descanso não é preguiça. Tu trabalha, tu tem direito ao descanso. Tu faz tudo certo, tudo bem, tá terminado, tá completo, tá perfeito, tá abençoado. Então, descansa. O descanso é um privilégio, é a sensação, a impressão, a percepção de missão cumprida, de que tu fez o que era para fazer, de que não ficou faltando nada, de que não há culpa, não há remorso, não há arrependimento, não há correria, não ficou faltando nada. Havendo Deus terminado no sétimo dia, ele descansou. Então isso é uma lição para nós. Quando tu faz tudo o que tem que ser feito da melhor forma possível, que tu consegue, conforme as tuas forças, conforme a tua inteligência, a tua sabedoria, conforme a graça que Deus te dá, tu descansa. Tu pode descansar. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, ele disse: está consumado. É a certeza do dever cumprido, de ter feito tudo. E aqueles que eram seus, ele os amou até o fim. Então está consumado. Ele cumpriu, ele fez o que Deus havia dito para ele fazer. E aqui, no Gênesis, a gente vê que foram acabados, terminados, completados. Foi o último item, vamos dizer assim, tudo feito. Então agora, descansa. Então o descanso foi Deus que criou. E isso nada tem a ver com preguiça, nada tem a ver com apatia, nada tem a ver com falta de iniciativa, de ação. Não, é o contrário. É depois de ter trabalhado, depois de ter terminado, depois de ter acabado tudo, Deus descansou. E sim, aqui fala no sétimo dia. Então, ele trabalhou 6 dias e no sétimo ele descansou. 3. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então, o Criador, ele criou o descanso e ele santificou esse descanso. Então, não é pecado descansar. Não é errado descansar.
Agora mesmo, no final do ano, depois de muitos e muitos livros, capítulos, versículos, né, vídeos, eu estava cansada. Eu e o Alexandre descansamos, tiramos férias. O ser humano precisa descansar, porque o próprio Deus santificou o descanso. Olha que lindo! Descansou nesse dia e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, descansou como Criador. Então, o descanso foi criado por Deus, foi abençoado por Deus e foi santificado por Deus. Então, sempre que nós descansamos de uma obra completa, de uma obra que foi acabada, terminada e consumada, nós temos a bênção de Deus. 4. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, Gênese, né, significa o começo. Então, este é o começo dos céus e da terra. Esse é o princípio dos céus e da terra. Essa é a geração dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, se tu crê na Bíblia, se tu acredita no que a Bíblia diz, tu estás lendo junto comigo de que Deus é o Criador, de que Deus criou os céus e a terra. Tudo que há foi criado por Deus, quando o Senhor Deus os criou. 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Então aqui vem mais uma lição, mais uma aprendizagem para nós. Para que a erva do campo brote, tinha que haver chuva, tinha que ter água. Então, se tu quer que haja prosperidade, fecundidade, multiplicação, tem que ter água. E não havia ninguém para cultivar o solo. Então, significa que o ser humano precisava cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo, né? Então, como é que a gente chama essa neblina que subia da terra e regava toda a superfície do solo, né? Que fazia com que houvesse vida, né? O orvalho da terra. Uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então olha que interessante, não tinha ninguém para cultivar o solo, para cultivar a terra, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. E deste solo, desta terra, do pó da terra, Deus formou o homem. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, o que a gente aprende aqui? De que o ser humano conectado, unido com a terra, com o solo, com esta água, né? Esta neblina que subia da terra e regava, essa união é que fez o homem. O pó, o fôlego e a água, que aqui é dito neblina, que regava. Então,
A gente pode fazer uma analogia: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A presença de Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, formando o homem. 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, como a gente falou no capítulo anterior, quando um pai e uma mãe estão esperando um filho, eles preparam o quarto, o berço, as roupinhas, fazem tudo para que quando aquela criança chegar, ela seja acolhida, bem recebida, que nada lhe falte. Então, o que Deus fez? Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Lembra que a gente falou sobre o ambiente e o habitante? Então, o habitante do jardim do Éden é o homem. 9. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Então, lembra como eu falo para você sobre a importância das árvores? Então, do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Aqui a gente tem que pensar: se o homem recém-criado por Deus, num jardim, recebeu todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e o livro de Gênesis é a origem, é o começo, é o princípio, é a geração, é o fundamento de tudo, o que significa? Que nós devemos nos alimentar de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Buscar o alimento que Deus criou para os homens, para as pessoas, para os seres humanos. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui nós temos árvores, né? As árvores agradáveis à vista e que eram boas para o alimento. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 10. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion ou Guion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então vocês lembram que a gente viu que não havia quem cultivasse o solo. Então agora já tem trabalho. Aqui o ser humano, o homem, né? Ele foi colocado no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, essa característica foi impressa, imprimida, colocada por Deus em nós, para que cultivasse e guardasse. Então, o homem tinha, vamos dizer assim, esta obrigação, este trabalho de cultivar e guardar o jardim. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Por quê? Porque nós vimos no 9 que tinha árvores, no plural, árvores agradáveis à vista
e boas para alimento. Então, o homem poderia comer livremente de toda a árvore do jardim. Então, de que árvore estava sendo dito? O que Deus estava falando aqui? Que ele poderia comer de todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, temos que prestar bastante atenção na ordem que o Senhor Deus deu ao homem. Não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá, tá certo? 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, tudo que Deus criou era bom, nós vimos. Tudo que Deus falava acontecia. Deus olhava a sua obra e admirava. É bom. Ele dava uma avaliação. É bom. Tudo que Deus fez é bom, é bom, é bom. Só que agora ele está dizendo não é bom. Se tu pegar a tua caneta e tu marcar, tu vai ver que ele dizia é bom, era muito bom, 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 muito bom, né? Isso é uma avaliação. Eu tô vendo, tô tendo certeza, tô constatando que é bom. Só que agora no 18, Deus, o próprio Deus, o Senhor Deus, o Criador está dizendo: não é bom que o homem esteja só. Então, a solidão não é de Deus. Ficar sozinho não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, Deus criou homem e mulher. Homem e mulher, Deus criou. E Deus criou a mulher com uma finalidade, com uma função, com um propósito. Está escrito aqui. Auxiliar o homem. Fazer companhia para o homem. Porque o que quer dizer não é bom que o homem esteja só? Significa que ele vai ter companhia. Ele vai ter alguém com ele. Vamos ler de novo? Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Nas traduções mais antigas, dizia idônea. Farei para ele uma ajudadora, né? Uma adjutora que lhe seja idônea. Ou aqui, que seja semelhante a ele. 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão. Ah, então aqui já temos o nome, sim, porque no original Adão é homem. E todas as aves dos céus trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Então a gente tem que recapitular. O homem tinha que cultivar e guardar o jardim. O homem tinha que compartilhar a vida, ter a companhia da auxiliadora, né? Que nós já sabemos que é a mulher.
E agora ele tem que dar nome para os animais. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Então, essa era a função de Adão: catalogar, classificar, nomear todos os animais do campo e todas as aves dos céus. 20. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então, ele via que os animais tinham seus pares, né? Tinha o macho, tinha a fêmea, né? Tinha o casal. Mas para o homem não tinha uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Então aqui a gente tem que parar e analisar. Quando Adão se viu só, Deus não achou isso bom. Quando Adão cumpriu a ordem de Deus, que era dar nome para os bichos, né, para os animais, ele percebeu, que não tinha uma auxiliadora para ele, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez. Isso é importante para nós. Então o Senhor Deus fez. Quando nós estamos com dificuldades, com falta, com solidão, quando tem algo que está ruindo, entristecendo, prejudicando, perturbando, alguma falha, algum problema, algo que não está encaixando, o Senhor Deus faz, o Senhor Deus age, o Senhor Deus se move. Ele viu a necessidade do homem, ele viu que estava faltando uma auxiliadora, uma ajudadora, uma adjutora para o homem. Estava faltando uma companhia para o homem. E aí ele faz, como as pessoas dizem, né, a primeira cirurgia. Fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Então há muitas interpretações sobre a costela. Por que foi da costela? Para mostrar que era carne da carne, osso do osso, que era igual, que era semelhante. Porque tu pode ver, semelhante no 18, a auxiliadora semelhante a ele, no 20, semelhante a ele. Então, de igual para igual, do mesmo lado, lado a lado. Não vai mais ficar sozinho. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Então, Deus deu a mulher para o homem. Deus fez. Então, o Senhor Deus fez. A mulher foi feita para o homem e Deus deu a mulher para o homem. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Então aqui a gente vê uma harmonia, uma união. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então o que acontece?
Tudo que Deus fez, ele dizia, é bom, é muito bom. Quando ele viu a solidão do homem, não era bom. E quando ele cria a mulher e ele leva a mulher até o homem diz, o homem admira, o homem reconhece. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui é um versículo cabal, conclusivo, que não deixa dúvida. Por isso, então, por causa da criação da mulher, o homem deixará o pai e a mãe e vai se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano inicial. Esse é o projeto inicial. Essa é a origem. Esse é o princípio. Homem e mulher, mulher e homem, uma só carne, unidos com a bênção de Deus, porque foi o próprio Deus que fez, o próprio Deus que criou essa união. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. 25. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, havia uma liberdade entre o homem e uma mulher, uma intimidade, uma união plena, completa e perfeita. Não havia vergonha, não havia espaço para nenhum constrangimento, para nenhuma situação vexatória, né? Que trouxesse qualquer tipo de abalo, de problema. Não, estava tudo perfeito, tudo bom, tudo muito bom, tudo como Deus tinha criado, com o propósito de unir, porque quando diz, ó, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, então é união, é casamento, é ligação, é comunhão, é amizade, é uma sociedade. Eles estão unidos. Aí tu pensa, o que aconteceu, né? Olha, aqui nós temos a Gênesis, aqui nós temos o princípio de tudo. Um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Estavam de corpo, alma, vamos dizer, e espírito unidos, sem vergonha, né? Sem constrangimento, sem nenhum tipo de problema. Então, foi assim que Deus planejou, foi assim que Deus criou. Primeira coisa, para que o homem não fique só, para que o homem não se sinta só, para que o homem não seja só, para que o homem tenha uma auxiliadora. Então significa que na função, na obrigação, no trabalho de cultivar, de guardar, de dar nome para os bichos, enfim, tudo que Deus dissesse para Adão, a mulher iria auxiliar, iria ajudar, iria apoiar o homem. Por quê? Porque ela estava unida com o homem, porque ela era osso dos ossos dele, carne da carne dele. E aí a gente ouve isso e pensa, Deus não mudou. Quem mudou foram as pessoas. Hoje nós encerramos o capítulo 2 de Gênesis e eu te peço, se tu não é inscrito do canal, que tu te inscreva no canal A Bíblia Diz. Se tu gostou desse vídeo, se tu aprendeu, se tu foi abençoado, pensa com carinho em se inscrever, em curtir,
comentar e compartilhar este vídeo.